Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Está começando agora o programa do Rafla Analítico aqui pela Rafa TV se comunicando. Aqui é o ambiente do Mengão, olha o nosso cenário. No episódio de hoje a gente vai falar sobre o jogão de quarta-feira que rolou pela Libertadores, o jogo que ficou no placar de 1-1 entre Cruzeiro e Flamengo, Flamengo e Cruzeiro, jogo que aconteceu no estádio do Mineirão em Belo Horizonte. Então, se você quer trocar uma ideia sobre esse jogo, aqui é o seu lugar. Mas, lembrando, esse espaço não é um espaço de informação, e sim de comunicação. É claro que a gente troca uma ideia sobre as informações que circulam, mas sempre considerando todo o respeito aí pela verdade, pela honestidade, pela lealdade dos fatos. Beleza? Então, vamos nessa, vamos cair dentro, que a gente tem bastante coisa para falar sobre essa partida. Vou começar com a minha análise. Esse jogo entre Flamengo e Cruzeiro me preocupava muito. Por quê? O Flamengo vem muito instável desde a retomada da temporada após a Copa do Mundo. A gente esperava ver nessa retomada uma identidade de jogo mais clara. O Leonardo Jardim teve tempo. Tá certo que alguns jogadores ficaram de fora por conta da Copa e etc e tal, mas o time, de uma forma geral, precisava apresentar. Tudo bem que esses jogadores que ficaram fora por questão da Copa, a gente teria mais tolerância com eles. Mas os outros jogadores precisariam apresentar algo mais ensaiado, algo mais treinado. E não foi o que aconteceu. O Flamengo demonstrou muita instabilidade desde o jogo com a Chapecoense até o jogo agora contra o Vitória. Contra o Vitória foi melhor, controlou o jogo, tá certo, gerou muitas oportunidades, mas não concluiu com a facilidade que a gente espera. Ou melhor, não concluiu de acordo com o volume de jogadas que foram criadas. Tudo bem, faz parte. Então, contra esse Cruzeiro, eu tinha um certo receio. Como seria essa postura do Flamengo? Jogo grande, adversário grandioso, torneio pesado. E o Flamengo me surpreendeu positivamente. O Flamengo demonstrou seriedade e serenidade. Sim, um time sereno em campo e com uma postura que é a que a gente gosta. Essa característica da posse de bola, do controle de jogo. A gente não gosta mais de ver o Flamengo como provavelmente foi em outros momentos, e como outras equipes jogam, que é o tal do time que dá a bola para o adversário, que sai para caçar o tempo todo, que não mata a bola com qualidade, não contorna o jogo, não toca de um lado para o outro, não controla. A gente fica muito incomodado quando não vê o Flamengo com essa postura. Com o Leonardo Jardim, a gente viu o Flamengo várias vezes assim. Foi horrível. E nesse jogo contra o Cruzeiro, não. O Flamengo controlou bem o jogo, teve a posse de bola e com tranquilidade. Faz muita diferença você ter a dupla de zaga, Léo Pereira e Léo Ortiz. Certo? O Léo Ortiz ele constrói muita jogada, é um jogador com muitas capacidades, além de saber defender muito bem. Então, e ele com o Léo Pereira, eles se entendem muito bem. Ayrton Lucas, que jogo! Depois de muito tempo, depois de muito criticado, Ayrton Lucas fez um jogo honesto, defendeu bem, apoiou bem, participou bem do jogo. O meio de campo mais integrado, Jorginho, Eric Pulgar e Arrascaeta. Os três ali controlando bem o jogo. O Arrascaeta um pouco mais abaixo na questão individual. A gente precisa de mais criatividade de Arrascaeta, de mais luminosidade, principalmente nesses jogos mais pesados. É aquele tapa diferente, aquela colocada, é aquele diferencial. Sem isso, realmente fica mais difícil. E Bruno Henrique fazendo um jogo muito caprichado. Não tem hesitação, não tem postergação. Recebeu, bota na frente e vai. Se vocês forem lembrar bem, o jogo contra o Atlético Mineiro, tá me ocorrendo aqui agora. O jogo contra o Atlético Mineiro pela final da Copa do Brasil em 2024. O gol é do Plata, certo? Mas quem pega a bola lá na zaga, depois de a gente quase ter sofrido o gol, e sai arrancando, sem colocar limite, foi o Bruno Henrique que abre a bola lá no Plata. Então, esse comportamento de jogador me agrada muito. E é o que me incomoda muito, e não vejo perspectiva de mudanças,
no Plata, no Samuel Lino e no Carrascal. São três jogadores que são bons velocistas, voltam para marcar, participam muito, eles devem ficar arrebentados de cansaço no final dos jogos, mas quando entra a questão coragem para atacar, ir para o mano a mano, ir para o um contra um, eles não vão. Ou é por falta de coragem, ou é por uma falta mesmo de capacidade. Não vão para um contra um. É o morde-a-sopra, é o acelera e freia. Muitas vezes a bola ela é enfiada para um desses jogadores e eles prendem, esperam a aproximação de um outro jogador para poder fazer tabela. A questão é que do outro lado tem uma zaga que está apenas preocupada em matar a jogada, em finalizar aquela tentativa de ataque. E muitas vezes consegue. Então, mais uma observação que eu queria fazer é Emerson Royal, um jogador que fez um bom jogo, não se complicou, mas para mim ele não se justifica no Flamengo, tá certo? Agora não é hora de, de ficar falando mal de um dos jogadores, digamos, o elenco que temos e é com ele que a gente vai até o final. Eu prefiro o Varela, acho mais interessante, tanto na questão de defender quanto apoiar. Então, assim, eu vi um Flamengo muito sério e muito sereno, comprometido em várias fases do campo. Ainda falta mais praticidade para chutar para gol. Ainda falta. Isso é um problema herdado do time do Felipe Luiz e que ainda não se resolveu. O time troca passes excessivamente e escolhe muito um momento perfeito para chutar para gol. E quando chuta, não chuta tão bem. Tá certo? Então aqui vão as minhas análises em relação a esse Flamengo, mas ressaltando que o Flamengo fez um jogo seguro, fez um jogo sério, um jogo de Libertadores. Firme na marcação, controlando bem, tendo bastante posse de bola, gerando muitas oportunidades. Faltou mais o capricho para fazer o gol. A gente poderia ter ido para o intervalo com 1 a 0 ou talvez 2. Como muitos jogos isso já aconteceu, isso não é de hoje. Então, fica a minha análise. No segundo tempo, o Paquetá deu muito combustível. Né? É um jogador que volta, marca bem, tem agilidade, tem senso de urgência, tem força, chuta muito, entra na área, pisa na área, como se diz hoje em dia, e fica um jogador muito completo e descansado no segundo tempo, muito motivado pelo tamanho do jogo, fez toda a diferença. Pedro participou muito bem, é um atacante que a gente sempre espera um pouco mais. É craque, é bola, mas eu pelo menos particularmente, espero um pouco mais do Pedro, um pouco mais de vigor, de ímpeto, de, como eu estou falando aqui nesse vídeo, querer decidir os jogos, sabe, bater mais firme, ser mais, até um pouco mais bruto em algumas situações. Mas é o que temos e está ótimo. O que mais importante é que o Flamengo teve uma postura grandiosa, firme, de acordo com o tamanho do time que é, do elenco que é e de acordo com o peso do torneio. É isso, é mostrar que quer ser pentacampeão da Libertadores. E aí é se preparar, porque na semana que vem a gente tem um jogo da volta na nossa casa. E eu espero de verdade que o Flamengo não assuma uma postura parecida com a do Cruzeiro. Eu esperava de verdade um Cruzeiro que amassasse a gente, que encurralasse a gente, e não fez isso. Eu espero que o Flamengo no Maracanã assuma uma postura mais dominante. Eu estou em casa e eu vou fazer o jogo acontecer porque eu quero passar, porque eu quero me classificar. Tá certo? Agora a gente faz uma pausa, se concentra no jogo contra o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro. É importante vencer esse jogo para que a gente continue ali na caça ao primeiro lugar. Tá certo? Só mais uma observação, sem querer ser muito crítico, mas já sendo. Vou dar um gole aqui. Vocês gostaram do meu cenário? Olha o cenário. Cenário raiz, ó. Cenário raiz, microfone raiz, meu varal raiz. Aqui, ó. Quem tá aqui embaixo, aqui, ó. É o Pet, 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 é o Pet. E quem tá aqui? Nosso maior ídolo. Nós temos muitos ídolos. Mas esse é o suprassumo dos ídolos. Depois de Edson Arantes do Nascimento, né, o Pelé, esse é o maior jogador da história do futebol brasileiro, ídolo do clube de regatas do Flamengo, campeão mundial, campeão pela Libertadores em 81, certo? Minha garrafa raiz aqui, uma pausa para hidratação. E para concluir,
eu queria fazer uma observação. Eu estou me apresentando como Rafa Analítico, né? Eu estou juntando meu nome Rafael com o Flamengo, com a análise, porque eu acho muito interessante estar fazendo análise sobre os jogos, trocando uma ideia. Eu não sou dono da verdade, eu não sou, não acho que tudo que eu digo aqui tenha que ser posto em prática, né? E é um prazer por trocar ideias sobre futebol e principalmente sobre o time que a gente torce, que é uma grandiosa paixão, que é o Flamengo. E, e dentro desse contexto, eu queria dizer o seguinte em relação ao Flamengo. Eu falei aqui como ponto negativo o ataque, que ainda é muito preciosista. Falei sobre o Arrascaeta, que nesse jogo esteve bem abaixo. Falei sobre o Emerson Royal, que eu não acho que entrega nada de diferente, tática, técnica e fisicamente, e é um salário pesado. E eu queria fazer mais uma observação aqui do Rafa Analítico. O time do Flamengo com Léo Ortiz e Léo Pereira é muito confiante na marcação. Com o Pulgar ali à frente, né, na cabeça de área, é um time muito confiante na marcação. Né? Só que eu acho que muitas vezes o Flamengo excede um pouco esse excesso de confiança, né? Sai da tranquilidade e entra muito numa coisa meio, como é que eu vou dizer, um pouco meio desdenhosa, meio blasé. Você se lembra do ano passado, o jogo Flamengo-Corinthians, em que o Flamengo fez uma tabelinha de peito, né? Eu não me lembro a ordem, né? Acho que o Léo Pereira ou o Léo Ortiz, alguém mata a bola no peito, que dá a bola para o outro, e aí faz uma jogada e a bola vai cair lá no Pedro, ou seja, ocorre uma tabela, a bola vai cair lá no Pedro, que quase faz o gol. Tem jogos em que, dependendo do tamanho do jogo e do momento do jogo, cabe essa tabela classuda, essa saída de jogo cheia de movimentos estilosos, porque o risco está baixo de você ser surpreendido. Mas tem momentos e jogos que na minha visão, não cabe. Nesse jogo contra o Cruzeiro, não sei se vocês se atentaram, por diversas vezes o Flamengo ele rouba a bola, né? Ele desarma um jogador e já no desarme já quer sair jogando rápido. Isso é muito interessante. Demanda muita concentração, habilidade, muita agilidade, muito treinamento. Ok, mas às vezes eu acho que deve ser evitado. Porque você, no mesmo ato em que você desarma, você já querer sair jogando. E o Léo Ortiz estava inteiro numa jogada de cabeça e ele quis ganhar de cabeça tocando já para o lado para construir uma jogada. Eu não me lembro qual jogador do Cruzeiro ganhou a bola, ganhou a jogada, fez a leitura do que o Léo Ortiz faria. E saiu na cara do gol, mas não deu em nada. Contra o Atlético Mineiro em 2024, na final da Copa do Brasil, no jogo do Maracanã, como é que saiu o gol do Atlético Mineiro? Um gol do Allan Kardec. O Flamengo ganhando de 3-0 e o Léo Ortiz ele mata uma bola já tentando sair jogando. E se embola. A bola cai no pé do Allan Kardec que faz o gol e ali acende um pouco de esperança para o Atlético Mineiro, que foi o vice-campeão da Copa do Brasil 2024. Eu acho que o Flamengo pode, em alguns momentos, evitar esse excesso de confiança nesses momentos. Roubou a bola, tocou para o lado, acabou. Ainda mais os jogadores ali da linha da zaga, que quando estão com a linha alta, tem um campo aberto, tem um campo enorme atrás para correr, você tem que correr para trás, o adversário está indo de frente, tem chance de roubar a bola e sair na cara do gol e complicar a nossa vida. Mas enfim, é apenas uma observação aqui do Rafa Analítico. Esse foi o programa do dia de hoje, certo? Aqui no cenário raiz, preparado com muito carinho para falar sobre a nossa maior paixão, o nosso Mengão. Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Como eu disse, comenta aqui embaixo, vamos trocar uma ideia, vamos criar essa interação. Compartilhem, certo? Se puderem curtir, ok. Mandem para outras pessoas. Vamos estar falando sobre aqui esse momento especial que a gente vive com o nosso Flamengo. Se Deus quiser, a gente vai passar adiante e vai fechar bem essa temporada. A gente se vê no próximo episódio e saudações rubro-negras.